Estimados amigos, queridos irmãos, a todos vocês, boa tarde. Responderam os desencarnados. Eu gostaria de ouvir os que estão na carne. Boa tarde. Que Jesus seja a nossa inspiração neste momento. Desde quando Allan Kardec falou a respeito da nova geração que viria transformar o modelo da nossa civilização, especificamente no livro A Gênese e em obras póstumas, que todos os espíritas, espiritualistas, que leram e meditaram a respeito, se debruçando sobre o estágio atual da nossa civilização, indagam quando efetivamente a transformação do nosso planeta irá acontecer. Alguns esperando que um fenômeno mágico possa apontar, sinalizar, com uma mudança radical, significativa, nas estruturas do comportamento humano. Porém, o próprio Allan Kardec nos legava uma reflexão apropriada para estes momentos que nós estamos atravessando. Dizia o grande codificador que a mudança para uma nova era não se daria de inopino, não seria uma ruptura, algo abrupto, e sim que através dos anos, por fenômenos naturais e sobretudo pelo reencarne de almas mais vividas, mais experientes, de espíritos voltados para o bem, desejosos de refazer o seu próprio caminho na direção da luz, esta mudança para uma nova era seria consolidada. Quando os espíritos, à frente o Espírito Verdade, falaram a respeito de que o momento era chegado para a grande transformação, muitos levaram ao pé da letra a expressão de que a hora seria chegada. Porém, na dimensão afastada de tempo e espaço, aqui da Terra, os espíritos sinalizam com esta estrutura de mudança a que Allan Kardec se referia. Mesmo assim, nós podemos divisar diante desta avalanche de notícias trágicas que envolvem os nossos lares através dos meios de comunicação. Nós podemos divisar, repito, nuances destas transformações e sinalizações desta mudança de pensamento, dessa transformação de consciência, desta mutação de postura existencial. Apesar de termos tantas notícias ruins, apesar de tantas informações dolorosas, nós podemos identificar que também estamos convivendo com modificações da forma de procedimento, com o surgimento de instituições que elevam a vida e que estão salvando existências. Identificamos em todos os ramos do pensamento da humanidade a presença deste movimento revolucionário, silencioso e revolucionário. As mudanças de paradigmas estão ocorrendo. Desde quando os grandes pesquisadores do psiquismo se debruçaram sobre os fenômenos espíritas, no final do século XIX, até mais ou menos a década de 30 do século XX, nós tivemos diversos e extraordinários, grande credibilidade em nome da ciência, pesquisando os fenômenos espíritas. Os já muito declinados, os nomes de William Crookes, de Camille Flammarion,
o pensamento avançado, além daqueles que estavam naquele momento, naquela época, debruçando-se com o raciocínio de Cesare Lombroso, de Ernesto Bolzano e de inúmeros outros. Na década de 30, na Universidade de Duke, nos Estados Unidos da América do Norte, Joseph Banks Heine inaugura a parapsicologia, que seria a sucedânea da metapsíquica de Charles Richer. Mas nós, avançando no tempo, indo em direção à presença dos novos pesquisadores, que receberam um legado magnífico de Albert Einstein, falando da sua teoria da relatividade, e depois a física quântica, ampliando os horizontes, para verificar-se que a matéria é uma ilusão dos sentidos, que na verdade a vida se expressa através de vários níveis de energia. David Bohm fala-nos a respeito da vida subatômica. E nós temos para os dias de agora a presença do Dr. Amit Goswami, que escreve 2 obras magistrais, obras estas, que enlarguece o horizonte do pensamento da humanidade em direção à imortalidade do ser. O universo autoconsciente, em que o grande cientista faz referência à consciência regendo o fenômeno da vida, e escreve uma obra posterior, A Física da Alma, em que Amit Goswami fala a respeito da imortalidade do ser, da reencarnação e de fenômenos de quase morte, explicados pela ciência quântica. O Dr. Fred Alan Wolf, também um dos grandes físicos quânticos da atualidade, escreve a obra Universo Espiritual, demonstrando o fenômeno da imortalidade do ser através dos últimos avanços da física moderna. Identificamos quando o Dr. Rupert Sheldrake, o grande biólogo, autor da nova ciência da vida, expressa-se de uma forma eloquente e direta. A vida tem o seu ascendente no fenômeno espiritual. Não se pode entender o fenômeno da vida sem buscar o seu ascendente de natureza espiritual. Rupert Sheldrake é o autor da teoria do campo morfogenético, em que ele coloca de que existe um campo de natureza invisível, responsável pela estruturação das formas, para que o fenômeno da vida se concretize. Da mesma maneira, um pensamento que se assemelha do Dr. Harold C. Stambir, anatomista inglês, que se refere ao campo estruturador da forma, que existiria esta mesma energia responsável por efetuar a configuração da forma. O nosso organismo sofre modificação celular de 7 em 7 anos. E apesar de 7 em 7 anos termos transformações das células do nosso corpo, nós mantemos a mesma forma, os mesmos traços. Seria este campo invisível o responsável para legar essa estruturação e para manter esta organização. As ciências holísticas da atualidade se referem especificamente de que existe algo estruturador, algo organizador, que dá sentido à vida e que leva-nos à consciência da consciência, manipulando e fazendo a beleza do viver. A doutora Piontelli estuda o psiquismo fetal. O doutor Montecucco estuda os estados alterados de consciência, identificando que os yogas, aqueles que meditam
conseguem 100% de sincronização de sua rede neuronal. Estudando o efeito da prece e da meditação sobre o nosso organismo, a ciência começa a vasculhar este mundo antes desprezado pelas concepções materialistas. Ao meditar, fortalecemos o nosso sistema imunológico. Ao orar, desencadeamos um quimismo extremamente positivo, gerando a produção de dopamina, serotonina, noradrenalina, gerando um estado de euforia na criatura. Os estudos da parapsicologia cada vez mais detectam que desconhecemos ainda o potencial da criatura de penetrar numa realidade extrafísica e de desenvolver outras qualidades, habilidades que determinadas criaturas chamadas paranormais, sensitivas, ou numa expressão do campo espírita, médiums, podem entrar em contato com outros universos, com a outra realidade dimensional, configurando e apoiando as concepções anteriores de que a matéria não poderia ser a explicação única da vida e que os estudos mais avançados no campo da astrofísica cada vez mais se volta para a concepção de que nós vivemos numa realidade de múltiplas dimensões. Stephen Hawking, escrevendo a respeito do universo numa casca de nós, se refere a mais de 10 dimensões do universo, desconfiando ele de que existem outras realidades que teremos que descobrir. Os avanços efetuados nas universidades americanas e europeias cada vez mais se debruçam para entender o ser humano como resultado da ação do seu pensamento, das suas emoções e dos seus sentimentos. Uma senhora, a senhora Vick, que passou pelo fenômeno de quase morte, dada como clinicamente morta, cega de nascença, praticamente, porque o seu nervo óptico foi atingido devido à alta oxigenação na UTI neonatal em que ela estava localizada. Esta criatura, portanto, que desde praticamente o nascimento era cega, e ao passar pelo fenômeno de quase morte no hospital, descreveu ao retornar para os seus médicos, que ficaram perplexos. Ela se viu projetada para fora do seu corpo, ascendeu ao teto, viajou para fora do edifício, observou outros edifícios, retornou para o hospital e descreveu o que ela havia observado em outros ambientes daquele hospital. Ela era cega de nascença. E a maneira como ela descreveu a sua percepção foi um grande desafio para os seus médicos e para os estudiosos. O Dr. Kenneth Ring e outros estudiosos do fenômeno de quase morte. Surgiram outros fenômenos raros de pessoas cegas que descreviam realidades do mundo objetivo, graças a esta projeção da consciência, que indica aos estudiosos da atualidade de que, na verdade, o corpo não é a sede da vida. O corpo é apenas um instrumento utilizado pela vida real, a vida da consciência extracorpórea. Esses estudos efetuados pelo Dr. Raymond Wood Jr., efetuados também por outras criaturas, como o Dr. Melvin Morse, analisando criteriosamente se medicamentos não podem explicar as reações que aquelas pessoas dizem afirmar sair do corpo, e ver uma realidade, uma grande luz. E nesta luz mergulhada estavam jardins, pássaros, casas e entes queridos que já haviam partido pelos portais da morte. Os estudos mais avançados comprovam que apenas o quimismo cerebral, ou até mesmo determinados medicamentos utilizados pelos pacientes, não poderiam explicar
todos os estágios inerentes ao fenômeno de quase morte. Estudos realizados a respeito de estados de transe, desde as pesquisas elaboradas por Stanislav Grof, com o ácido lisérgico LSD, estudados por Charles Tart e por outros responsáveis pelo surgimento da psicologia transpessoal, denotam e demonstram a mesma realidade que a doutrina dos espíritos vem mostrando à humanidade desde os meados do século XIX. O que nós ficamos encantados na atualidade é verificar a grande atualidade da doutrina dos espíritos, e particularmente do livro dos espíritos, para a realidade do momento. Quando Allan Kardec apresenta à humanidade, a 18 de abril de 1857, com 501 questões da primeira edição de O Livro dos Espíritos, e posteriormente na década de 60, a segunda edição de O Livro dos Espíritos agora, com 1019 questões, nós tivemos um abalo nas estruturas do pensamento naquela época, mas que na verdade precisaria ser referendado fora do campo espiritista, esses mesmos conhecimentos, como de fato já está acontecendo desde Albert Einstein até os dias de agora. Ao verificar que em todos os ramos da ciência, quando o Dr. Francis Collins, o pai do genoma humano, o responsável pelo mapeamento do genoma humano, escreve um livro encantador intitulado A Linguagem de Deus, nós verificamos o quanto este plano traçado pelo alto está sendo efetivamente colocado em prática para atingir todos os ramos do pensamento, todas as áreas da aspiração humana, trazendo a imortalidade do ser, a efetiva compreensão da vida e a consolação de que todos nós carecemos nestes dias atormentados de agora. Nós vivemos ainda, paradoxalmente, apesar de todos esses avanços aqui citados, na direção da imortalidade da alma, na compreensão da reencarnação como instituto pedagógico da vida, na análise da comunicabilidade dos espíritos pelo fenômeno da mediunidade, a observar a lei de causa e efeito, repito, paradoxalmente, nós ainda convivemos com uma civilização atormentada e atormentadora. Vivemos ainda numa sociedade patológica. O próprio número de hospitais e de farmácias comprova que o estado interior dos seres é um estado de insegurança, de desalinho emocional e de conturbação sentimental. É um estado de desencontro moral. Portanto, mais do que nunca, necessário estudarmos em profundidade e dilatarmos o pensamento, as reflexões e os debates a respeito de quem somos nós. Qual é o sentido real da vida? Por que é que nós estamos aqui? Como explicar as experiências que todos nós atravessamos no convívio familiar? Por que convivemos com as pessoas que convivemos? Por que nós estamos lado a lado com essas pessoas no nosso lar? Por que simpatizamos com este? Por que antipatizamos com aquele? Nesses mesmos fenômenos de quase morte, há uma colocação que merece reflexão apurada de cada um de nós. É que grande percentual destas criaturas que passaram pelo fenômeno de quase morte narra que ao retornarem eles falam: passamos pela recapitulação de nossa vida. Ou seja, diversos momentos de suas existências, enquanto estiveram fora do corpo, desfilaram esses momentos diante da sua visão espiritual. Mas nós espíritas já conhecemos algo a respeito. Mas o que toca diretamente é que eles narram com impacto profundo como esse desfile do pensamento, da vivência, causou uma transformação em cada um deles.
Porque a narrativa diz o seguinte: cada ato que nós vivemos, até mesmo aqueles atos que estavam esquecidos na nossa juventude ou no nosso estágio de infância, o mínimo pensamento que jamais imaginaríamos que tínhamos pensado, aparece ou reaparece neste encontro consigo mesmo fora do corpo. E eles afirmam: o que mais nos incomodou foi verificar que as nossas atitudes infelizes para com o outro, o nosso pensamento de julgar o outro, a nossa atitude de condenar o outro, o nosso desprezo para alguém, os nossos gestos de humilhação para uma outra criatura, nós vimos repassar diante da nossa visão e nos colocamos na posição do outro, como se nós estivéssemos recebendo o teor daquele pensamento, a natureza daquela emoção, o pré-julgamento efetuado. Se eu tratei mal alguém, eu me via na posição daquela outra criatura, recebendo o impacto doloroso daquele maltrato. Então, podemos avaliar como precisamos reavaliar os nossos valores e modificar as nossas atitudes. Porque cada pensamento nosso, cada palavra, é uma energia poderosa que exerce uma influência direta sobre as pessoas que estão circundando as nossas vidas. Enquanto estamos aqui, não imaginamos a importância que existe naquela energia que nós emitimos. Como nós influenciamos quem convive conosco simplesmente com o campo magnético, com a nossa energia. Se nós pudéssemos avaliar a força e o poder do pensamento, de como cada palavra que emitimos vai exercer uma influência direta sobre vidas, seríamos nós mais cuidadosos com a natureza das nossas emoções, sentimentos, pensamentos e atitudes. Porque nós impregnamos o nosso ambiente, seja o lar, seja a via pública, seja os ambientes de trabalho profissional, com a natureza das nossas emanações, com as vibrações que nós emanamos. E após a morte, ao estudar o fenômeno do momento da morte e os primeiros instantes da criatura após a desencarnação, toda esta gama de pensamento, de atitude e de palavras exerce uma influência direta no que vai ser o nosso desencarne e qual será a nossa posição logo após os primeiros momentos após o desencarne. Nós iremos encontrar após o nosso desenlace a realidade constituída pelo nosso universo interior. Muita gente deseja, ao morrer, encontrar os grandes benfeitores espirituais, e oramos, pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes que, se possível, nos espere após a morte. Aos nossos mentores que nos aguarde após o desligamento do corpo físico. Mas esquecemos muitas vezes da necessidade imperiosa de tomarmos a consciência de que encontraremos além a realidade que se encontra na intimidade do nosso ser. Cada espírito gravita, após o desenlace, para o ambiente espiritual que corresponde àquilo que foi construído por si próprio, à qualidade do pensamento, das emoções, dos sentimentos e das atitudes. Por isto que não há injustiça nos mecanismos do universo. Cada alma irá reencontrar a realidade patente que fez a si próprio. Porém, há uma outra colocação também muito interessante, porque quando a gente faz a explanação a respeito desta realidade interior que nós vamos encontrar após a morte, muitos ficam assustados. Meu Deus, eu tenho pensado tão mal, eu tenho agido tão mal, eu tenho feito tão mal. No entanto, estas mesmas reflexões servem quando esses amigos que passaram pelo fenômeno de quase morte e aqueles espíritos desencarnados que voltam através da psicografia, eles nos falam desta realidade, mostrando que puderam, a partir dali,
refazer o próprio caminho. E ainda que você não tenha passado pelo fenômeno de quase morte, estudando e escutando o depoimento destas criaturas, nós podemos desencadear um novo tempo e uma nova realidade para as nossas vidas. Se eu tratava mal, eu posso refazer esses passos. Se eu tenho algum problema contra alguém, eu preciso entender que quando o Evangelho propõe o perdão, não é um simples clichê de natureza religiosa. É uma realidade concreta, inclusive podendo ser estudado com natureza científica, mostrando que o perdão e o auto-perdão é um mecanismo importante para o nosso crescimento interior. Se nós não nos dispusermos a entender os nossos equívocos e as sombras que naturalmente ainda carregamos em nós, utilizando esses recursos como emulação para o progresso, como mecanismo pedagógico de aprendizado, nós não conseguiremos sair deste mesmo patamar em que nos situamos. Porém, o espírito é dinâmico e a vida é um processo dinâmico de constante transformação. Quando eu identifico que preciso me tornar uma pessoa mais afável, mais compassiva, mais generosa e mais bondosa, eu posso desencadear a partir de agora um esforço na direção desta transformação. Sendo a criatura humana que eu sou, com as imperfeições que naturalmente eu carrego, porém com as possibilidades que me são concedidas pela expressão da bondade divina, para que eu modifique o meu ser, a minha realidade interna, a realidade em que eu vivo. Cada um de nós respira e se manifesta no universo que criou para si próprio. É claro que eu sei que é muito difícil às vezes determinadas mudanças. As transformações não são tão simples, porque elas estão arraigadas secularmente em nós. Porém, a alma é dotada de um poder que Leon Denis chamava o poder da vontade. Quando nós desejamos e quando nós direcionamos a nossa energia para esta transformação, nós conseguimos. E às vezes, quando não conseguimos, é até importante para entender o quanto precisamos nos dedicar para a mudança. Eu já tive a oportunidade, certa feita eu fui proferi uma palestra no aniversário de uma instituição espírita em Fortaleza. Houve um atraso no voo. E quando chegamos, o dirigente da casa espírita que tinha me convidado teve que voltar para fazer os preparativos para a palestra. E deixou um amigo neófito na casa espírita me aguardando. Quando eu cheguei, aquele abraço de praxe, e nos dirigimos diretamente para a instituição espírita. Estávamos atrasados. Quando chegamos na casa espírita, e era a primeira vez que estávamos indo lá, o amigo, talvez por falta de habilidade, ao invés de me convidar para seguir com ele, mandou eu aguardar do lado de fora do centro. E foi lá para dentro. E como eu sou muito tímido, eu fiquei meio perdido. Eu olhava para um lado e a casa estava lotada. O lado de fora estava com muita gente. E eu, meu Deus, e agora? E o rapaz demorando. O pior é que eu não me lembrava o nome do presidente do centro. Então eu fiquei aguardando, disse: o Senhor há de me salvar. De repente, uma senhora, muito humilde, muito simples, que estava do lado de fora da casa, estava na janela, ela era baixinha, coitada, com lencinho na cabeça, na ponta dos pés, querendo olhar para dentro da casa espírita. Isso faz mais ou menos apenas uns 15 a 16 anos que ocorreu. Eu usava os cabelos enormes, compridos. Alguém aqui se lembra de mim com os cabelos compridos? Quem se lembra? Meu Deus! Tem uma geração. Pois bem, de repente essa senhora olhou para trás. Olhou para mim, voltou-se e olhou de novo assustada. E disse: meu Deus, é você! Ele disse: graças a Deus, alguém que me conheceu. Ela vai ser minha âncora, minha salvação. Ela disse: eu não acredito. Eu disse: sou eu mesmo. Ai, meu Deus do céu, que emoção. E eu fui ficando vaidoso, né? Mas eu não sabia que estava com essa bola toda. Ela disse: é um sonho. Eu disse: não, sou eu de verdade, em carne e osso. Ela olhou para mim e disse: Zezé de Camargo.
foi muito bem pregado para mim. Para mostrar o quanto de vaidade e de orgulho ele estava palpitando dentro de mim. Eu achava que eu estava arrasando. E não era nada disso. Ela, coitada, devia sofrer da vista. E na época o corte de cabelo era parecido. E aquilo ali foi uma lição interessante, mas como eu estava presunçoso. Achando que alguém ia me conhecer e dizer, oh, mas é você, é um sonho ter você aqui. Isso é para ver como algumas coisas estão muito arraigadas dentro da gente, não é? E para retirar isto, é preciso simplesmente determinação. A doutrina espírita nos mostra que esta potência da alma, a vontade, que está muito bem colocada e estudada por Leon Denis na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é a potência que nós devemos aprender a utilizar, para que nós venhamos dar um salto no nível da nossa consciência, e compreender este mecanismo belíssimo da vida, estarmos aqui, para aprendermos lições preciosas, para aprendermos ao alto amor, e aprender a irradiar este sentimento às outras criaturas, encontrar a pujança da vida, diante dos desafios que nós enfrentamos. Imaginar este mundo sem a potência, sem a vibração, sem a beleza dos ensinamentos do livro dos Espíritos, para nós que estamos mergulhados na doutrina espírita, é muito difícil. Sofremos, padecemos, enfrentamos desafios, provações. Há aquele momento que parece que tudo vem numa mesma hora. Eu não sei se vocês já passaram por experiência assim. Parece que a dor de todo o universo veio naquele instante. Alguém já passou? Quem passou por isso, mais ou menos, levante a mão para eu ter uma ideia. 99,9%. É aquele instante que as pessoas dizem, nada dá certo na minha vida. No campo familiar, confusão. No relacionamento amoroso, dispersão. No trabalho profissional, a perda do emprego. Surge para variar uma úlcera. E para ficar mais trágico, quem sabe, problemas da pele, tumorações. E a pessoa fica desesperado. Como fazer para entender por que é que eu estou passando isto? Um amigo nos abandona. O outro nos calunia. Outro mais nos despreza. E a criatura sem estrutura, muitas vezes, começa a pensar a tirar a própria vida, porque não consegue encontrar o aceno da esperança, não consegue perceber a luz ao final do túnel. E aí nos entregamos àqueles estágios de desesperança. Nos entregamos ao veneno do pessimismo. O pessimismo que é, na verdade, um dos cânceres da alma. O pessimismo que nos impede de perceber que a lei de Deus trabalha para a construção da nossa felicidade. O pessimista é alguém que se cobre com um manto tão obscuro que ele não consegue ser feliz e ainda impede as pessoas de serem felizes. Conta-se que um rapaz em Nova York, um senhor, havia contraído uma dívida há muito tempo e estava desesperado para pagar essa dívida e não conseguia. Era um homem honesto, digno, porém materialista. Ele não acreditava em Deus e não acreditava muito menos na vida após a morte. Era pessimista por excelência. Então ele foi e conseguiu um dinheiro emprestado para pagar a dívida antiga. E pagou. Mas depois caiu em si. Contraiu uma outra dívida. E até muito maior, com juros maiores. E ele não sabia como pagar aquela dívida. E começou a imaginar o cobrador batendo na sua porta para cobrar a dívida. Foi aí que, desesperado, sofrendo por antecipação e pessimista, este homem começou a acalentar o desejo de se matar. Como ele não sabia nadar, foi até o porto de Nova York e lá, olhando para as águas gélidas, parou demoradamente e, com a ideia fervilhando de tirar a própria existência, ele que não sabia nadar,
se joga nas águas. Mas o instinto de conservação se manifesta. E a pessoa então começou a se debater. Ele começou a tentar sobreviver. Mas já era quase tarde. Começou a engolir muita água, começou a perder as forças. Foi aí que, para a sorte dele, um marinheiro estava fazendo um trabalho extra na proa de um navio e percebeu um movimento diferente naquela noite sem luar. Percebeu que as águas estavam se movimentando diferente. Então este marinheiro observou detalhadamente e percebeu que havia algo semelhante ao corpo humano que estava ali se debatendo quase sem forças. Este marinheiro se atira às águas, no hausto de solidariedade, nada em direção àquele homem pessimista, materialista, coloca o seu braço no pescoço do homem e nada até o cais. Coloca-o ali, o homem já estava azulíneo, havia engolido tanta água que já estava praticamente morto. Então o marinheiro, agilmente, começou a fazer o exercício boca a boca. E fazia os movimentos no peito do homem, do pessimista, e colava a sua boca nele, sugava, vamos, torne, volte, você precisa voltar. E o homem quase indo embora, e ele sugava a boca do rapaz, dava massagem, vamos, imediatamente, você precisa voltar. E de repente, o pessimista começou a tossir, e a colocar aos borbotões a água para fora. O marinheiro ficou tão feliz, porque ele havia voltado. Ficou tão contente pelo êxito do que ele havia feito, que empolgado brincou com o pessimista. Olhou para ele e disse, meu amigo, que bom, agora você me deve a sua vida. Ele olhou e disse, meu Deus, mais um débito. Esse é o pessimista. Ao invés de olhar o lado bom que fora salvo, se deteve apenas na brincadeira do marinheiro, você me deve a sua vida. Então o pessimismo é o veneno que nós injetamos em nós e que paulatinamente vai declinando as nossas forças e vai nos impedindo da construção da verdadeira felicidade. Respeitando a nós mesmos, o que somos, a natureza dos nossos pensamentos, trabalhando para modificá-los. Nós estaremos dando um salto importantíssimo na direção de uma condição melhor de viver. Saúde, todo mundo quer saúde. E no entanto, a grande maioria vive doente. E quando as pessoas perguntam o que é, na verdade, doença, quando antigamente era apenas o efeito de micróbios, de vírus, bactérias e fungos no organismo da criatura, hoje o conceito de saúde e doença é um conceito até belíssimo. Ou seja, saúde ou doença depende de fatores biopsíquico, socioeconômico e espiritual e emocional da criatura. Olha que coisa magistral, dá até charme. E nós poderíamos sintetizar em três fatores. Fatores de natureza orgânica, quando o nosso organismo está sendo agredido por bactérias, fungos. De natureza socioeconômica, porque a deficiência econômica gera também a deficiência alimentar e as preocupações, e aquelas de natureza espiritual, seja por processos obsessivos, seja por desgoverno de natureza mental de cada um de nós. Portanto, às vezes a pessoa está bem economicamente, mas está perturbada emocionalmente, está com uma dificuldade existencial. Às vezes a pessoa está muito bem emocionalmente, mas está com problemas econômicos. Diante disso eu pergunto, tem alguém doente aí? Em qual desses elementos a gente pode se situar? Todos nós podemos ser saudáveis, sim. Porque independente desses três elementos, é a nossa condição espiritual, é aquilo que nós alimentamos dentro de nós, que vai constituir o sistema de defesa do nosso organismo. É a realidade daquilo que eu penso, daquilo que eu vivo, daquilo que eu escolho, da maneira de proceder, que vai delinear as condições de resistência do meu organismo, mesmo diante dos ambientes mais dificultosos ou mais insalubres. A doutrina espírita mostra-nos
a realidade da vida após a morte, mas também mostra-nos a importância da vida aqui na carne. O espírita não é aquele que vive sonhando com a vida após a morte para experienciar em cidades no além. O espírita é aquele que se sente em casa, em qualquer lugar ou em qualquer dimensão que se situe, sendo que Allan Kardec, numa feliz colocação, alertava de que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para se tornar cada dia melhor do que o dia anterior. Que nós não precisamos ser um anjo para podermos afirmar que somos espíritas, mas que sejamos sinceros no nosso propósito do autoconhecimento e na sincera determinação de podermos a cada dia avaliar os nossos próprios passos, os nossos caminhos. O verdadeiro espírita somos nós. Às vezes, quando encontro um companheiro, e você é espírita? Eu disse, não, quem sou eu? Eu faz 10 anos que eu estou na casa espírita, mas não me considero espírita. Não tenho coragem de dizer que sou espírita. Creio que nós deveríamos afirmar que sim. Somos espíritas. Não, mas eu sou muito grosseiro para dizer que sou espírita. Mas como já vimos, colocado pelo próprio Allan Kardec, o espírito não é aquele que já é sutilizado, que já é sutil. É aquele que enfrenta os desafios utilizando os postulados da doutrina espírita como norte para o seu procedimento de viver, como a maneira de conviver com as pessoas, aceitando as pessoas como elas são, respeitando-as no estágio e na condição em que elas se localizam. Eu só conseguirei utilizar e vivenciar a compaixão e a bondade para com as pessoas que convivem comigo ou que eu encontro no caminho, quando eu consigo sentir o fenômeno da empatia, quando eu procuro exercitar o fenômeno da empatia, identificando que eu mesmo quero ser aceito pelas pessoas como eu sou e não conforme elas gostariam que eu fosse. Aí está o grande segredo para aprendermos a conviver bem com quem pensa diferente da gente, com quem age diferente da gente, com quem aspira a caminhos diferentes do nosso. Quando não utilizamos isto, nós engessamos as nossas possibilidades e trancamos horizontes, porque queremos que as pessoas sigam o nosso paradigma, sigam a nossa forma de ver. E com isso, impedimos as pessoas de se sentirem bem conosco, respeitando a postura que nós temos de amá-las, de sentir por elas amor, carinho, respeito e compaixão, ainda que elas pensem diferente da gente. Grande fulcro da violência na terra, nas sociedades e entre as religiões, é essa dificuldade enorme que nós temos de conviver com o que é diferente. E aqui mesmo, no Teatro Guararapes, eu já tive a oportunidade de narrar um acontecimento muito interessante, porque a vida, Deus nas entrelinhas da existência utiliza os seus recursos pedagógicos maravilhosos para nos deixar lições imorredoras. E colocou um companheiro espírita, cheio de presunção apenas porque tinha um conhecimento espírita, para morar numa vila, e o seu vizinho era um outro companheiro pertencente a uma denominação de natureza evangélica. Só que este companheiro de natureza evangélica era um tanto quanto radical. E este companheiro soube que o seu vizinho era espírita. Só que o espírita não era lá muito espírita, não. Ele gostava do espiritismo, mas ele não era lá muito afeito ao trabalho do movimento de transformação interior. E todos os dias pela manhã, o companheiro evangélico orava na janela que dava para a janela do amigo espírita. E ele orava bem alto, com fervor inquebrantável: Senhor, faz com que esses hereges, e apontava para o companheiro espírita que estava tomando café, sintam o seu poder,
Eu sei que esses miseráveis um dia vão te encontrar. E o espírita, que não era muito espírita, foi ficando nervoso e revoltado. No outro dia: Senhor, esses pecadores um dia vão reconhecer o teu caminho. E o companheiro espírita foi ficando desesperado. Foram cerca de 4 meses ouvindo esta ladainha. Até que uma manhã, o companheiro evangélico, coitado, estava desempregado todo esse tempo. E naquele dia não tinha mais o que comer. Mas ele não perdeu a fé. Talvez pela fome, talvez pelo debacle emocional. O amigo evangélico chegou à janela naquele dia e orou num tom mais baixinho: Senhor, hoje eu não tenho nem o que comer, mas eu sei, Senhor, que tu vais dar um jeito neste teu servo. O amigo espírita, que não era lá muito espírita, ouviu a prece. Disse: agora ele me paga. Foi no supermercado, fez uma baita de compra de uma cesta básica, bateu na porta do vizinho, um companheiro evangélico. Quando o evangélico abriu, ficou pálido, coitado. Ficou pálido, e o amigo espírita entregou aquela cesta básica e disse: tome, meu irmão. Mas não foi o seu Deus que mandou não, viu? Foi o meu. Mas o pior não foi isso. É que o amigo evangélico não perdeu o seu ar, sua condição mais espiritualizada, e disse: graças, Senhor, tu és tão poderoso que quando tu mandas, até o demônio vem trazer na porta. E o espírita podia ter dormido sem essa, se não fosse tão presunçoso. Por que barreiras entre religiões? São ideias diferenciadas. É óbvio que nós podemos e devemos expor o conhecimento espírita com toda a beleza, profundidade, largueza e grandeza que ele apresenta. Porém, a experiência de conviver com outros segmentos filosóficos, religiosos, é um sinal do novo tempo, desta nova era, deste novo momento da civilização, deste fenômeno de transição que nós estamos vivendo. Para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo bem próximo da transição que nós estamos experimentando. Nós levamos para falar na nossa Casa do Caminho, na cidade do Cabo de Santo Agostinho. O palestrante da noite foi o pastor da Igreja Batista do Cabo. Um homem missionário maravilhoso, que faz um trabalho social de muita dignidade no bairro da Coab, na cidade do Cabo. Um homem de uma integridade, de um senso ético inquestionável. E foi falar sobre o amor de Jesus. No outro dia, isto o próprio pastor me confidenciou, quando eu fui almoçar com ele. No outro ele disse: mas Frederico, você não sabe de nada. Encontrei uma das ovelhas do meu rebanho, que disse: pastor, eu soube que ontem o senhor foi na casa do demônio. E o pastor disse: meu amigo, eu fui lá e quando cheguei não encontrei demônio, não encontrei Jesus. E se Jesus foi, por que eu não iria? Me ouviram com respeito e dignidade, e senti um ambiente de cordialidade, de amizade profunda. Ele foi a 2 lançamentos de livros meus, acompanhado de sua senhora, e ainda está esperando a oportunidade de almoçarmos para que eu explique a ele como é que um espírito pega na mão de uma pessoa e escreve. Que ele tem uma curiosidade tremenda para entender como é que se dá o fenômeno mediúnico. Isto faz parte dessa transição, quando temos movimentos de pessoas de vários segmentos, com a mente aberta, respeitando cada qual o seu caminho, sua forma de ver, mas aprendendo a conviver. E aprender a conviver é a grande ciência, ou talvez a grande arte, que nos leve à felicidade que todos nós almejamos, ao sentimento de paz, à plenitude que todos nós ansiamos, a vencer os nossos desafios, a saber lidar com as pressões psíquicas que o nosso planeta vivencia nos dias de agora. Esta conturbação emocional que envolve a Terra faz pressão sobre todos nós, gerando em criaturas intranquilidade,
esperança, insônia, e não sabe explicar por quê. Há pessoas que de repente começam a sentir uma tristeza, um estado depressivo. Ah, meu Deus, será que é alguma entidade infeliz que está junto de mim? E às vezes não é. Às vezes são apenas as formas, pensamentos. São as vibrações psíquicas que estão ali naqueles ambientes e que a nossa sensibilidade pode captar. É a realidade de energia de milhares e milhares de milhares de criaturas, de cerca de 6,5 bilhões de pessoas, a grande maioria sem conhecimento dos valores espirituais, sem entender o fenômeno da vida, sem saber lidar consigo próprio, com seus mecanismos, com as suas limitações. E tudo isto faz pressão sobre a terra, faz pressão sobre cada um de nós. Quando Jesus, no seu evangelho de amor, coloca-nos a necessidade da oração e da vigilância e da oração, estava ele se referindo exatamente a todos esses desafios que iremos enfrentar ainda, de estarmos em ambientes e sermos desafiados pela realidade visível e também pela nossa própria realidade, pelas nossas limitações, pelas nossas dificuldades. Ficai atento, porque na última curva do caminho poderemos ter problemas. E ficar atento não é ficar tenso o tempo todo com medo de errar. Porque tem gente que fica com tanto medo de ficar obsidiado que já está obsidiado com medo de estar obsidiado. A naturalidade com que nós devemos conviver com as nossas lutas, o olhar sobre este mundo invisível que cada vez mais se descortina para a humanidade da carne, esse intercâmbio que se intensifica cada vez mais entre a dimensão espiritual e a dimensão na carne, intensificando-se, fazendo multiplicar a quantidade de médiums, é uma demonstração nítida que estamos caminhando para a civilização do espírito, a civilização para além da carne, para a transcendência da vida, para valores muito mais ricos e profundos que não apenas os valores transitórios da sociedade do ter, da sociedade do possuir. A multiplicidade de médiums em toda parte, em todos os lares, em todas as religiões, em todas as filosofias. É muito interessante perceber e como as pessoas estão com ânsia de imortalidade, como há uma grande sede de Deus patenteado nas almas, como há uma necessidade de consolação, porque a dor graça de uma maneira avassaladora sobre a intimidade da humanidade. A mediunidade, esta faculdade que pertence ao ser, que radica-se no organismo e que algumas pessoas apresentam de maneira ostensiva e outros apresentam de forma subjetiva, tendo apenas alguns relances desta sensibilidade específica da criatura. O desconhecimento sobre a mediunidade ainda é grande. Eu estava na Bahia, terra do nosso querido amigo Clóvis, lá em Salvador, no SESC, no auditório do SESC, no seminário. E o seminário foi maravilhoso, aquele clima gostoso de fraternidade, todo mundo feliz, e só uma senhora me chamou a atenção. Cabelos grisalhos, pálida, olheiras profundas, o cabelo maltratado. E eu falava, e ela o tempo todo de cabeça baixa, todo o seminário. Quando terminamos o encontro, eu fui na direção dela, porque ela me chamou a atenção. Cheguei, ela teve até uma surpresa, tudo bom? Eu sou Frederico, tudo bom? Dei um abraço nela. Eu disse, eu estou percebendo que a senhora parece que não está bem, a senhora está doente. Eu estou achando a senhora tão pálida. Ela olhou para mim e disse, não, meu filho, não, porque eu sou médium. Eu disse a ela, eu também sou médium e não sou pálido. E eu estava entendendo que talvez ela estivesse desabrochando a sensibilidade mediúnica. E eu lhe perguntei, a senhora frequenta já alguma instituição? Ela disse, eu frequento. Deu o nome da instituição lá na Pituba. Então eu disse a ela, fale para o dirigente da casa o que a senhora está sentindo,
E quem sabe ele deverá lhe indicar o estudo a respeito da mediunidade, já que a senhora afirma ser médium, estudar a mediunidade. E quem sabe daqui a algum tempo a senhora seja convidada a fazer parte da equipe mediúnica da casa. Disse, não, meu filho, já faz 10 anos que eu estou na mesa mediúnica. E eu pensei, só se for em cima da mesa. Mas isso aí não é um problema só dela, é porque muitas vezes isso acontece no próprio nosso meio. Como as pessoas nas próprias casas espíritas veem a mediunidade. Se alguém chega a sentir algum tique, alguma dor na nuca, olhe, você é médium. Tem que desenvolver. A pessoa chega perturbada, cheia de mágoa, de raiva, de malquerência, de mazela, de quizila. Aí aparece o vidente de plantão no centro. Olha, eu estou vendo assim, está assim atrás de você. Ó. Tem que desenvolver. E aí nós temos pessoas indo para o trabalho mediúnico como quem vai para um pelotão de fuzilamento. Como quem vai tomar benzetacil porque é o jeito. Quem já tomou benzetacil aqui? Por favor, levante a mão. Meu Deus do céu. Quantos? É horrível. Mas vai porque tinha que tomar. Assim também acontece no campo belíssimo da mediunidade. Muita gente vai para a prática mediúnica porque tem que desenvolver. E não pela consciência da riqueza, da amplitude, da profundidade, da grandeza, da grande responsabilidade que está inserida a questão da faculdade mediúnica. Sentir amor pelo trabalho e como a mediunidade pode proporcionar vida àquela criatura que trabalha com a mediunidade. Ao invés da palidez, vida. Ao invés da cabeça baixa, entusiasmo, sorriso pela compreensão da imortalidade da alma, pela alegria de ser útil. Mas para isto, educando esta faculdade, educando-se como ser, educando-se como personalidade, como caráter, como espírito, como individualidade. A melhor maneira de começar a educar a faculdade mediúnica, sem dúvida alguma, é a nossa educação como indivíduos. Porque a mediunidade, sendo utilizada, irá refletir, sem dúvida alguma, a realidade intrínseca do medianeiro. Irá refletir, sem dúvida alguma, aquilo que nós trazemos das nossas experiências do dia a dia. Daí as dificuldades enormes que nós temos de qualidade mediúnica, de trabalhos mediúnicos coesos e harmônicos. Daí encontrarmos tantos problemas nas atividades da mediunidade em casas espíritas, referentes ao fato da dificuldade da concentração. E de repente, quando se fecha os olhos para começar os trabalhos, vem de imediato plasmado na mente: a casa vai aumentar, o bujão de gás aumentou, pagar o colégio das crianças, o problema que teve, tudo vem à tona. Porque nós não nos acostumamos a educar a mente, o pensamento, e a educar a nós mesmos como um todo. O Livro dos Espíritos nos oferece a espinha dorsal deste processo que nós estamos desencadeando e vivendo na atualidade. Nós estamos no período apocalíptico da humanidade. Nós estamos vivenciando passagens bíblicas que estão colocadas no Apocalipse. Mas obviamente que a nossa concepção de Apocalipse não é de destruição. É uma concepção de esperança, de renovação, de transmutação, de transformação. O período apocalíptico é este, embora ainda tenhamos muito tempo pela frente. Às vezes pessoas novatas perguntam: mas Fred, quando é que a Terra vai deixar de ser mundo de expiação e provas e vai passar a ser mundo de regeneração? Será que em 2010 já estaremos lá? Eu disse, segundo os grandes amigos espirituais, vai ser rápido. Nós deveremos ter aí mais ou menos entre 400 a 600 anos, para que possamos começar a sentir concretizar-se definitivamente este reino. Porque teremos 1000 anos para esta consolidação. E para o Espírito que são 300 anos. O que significa 400 anos? Nós vamos desencarnar e reencarnar pelo menos 3 vezes. Se a gente mantiver a média de 70 anos no intervalo entre uma encarnação e outra, não há regra fixa. O espírito pode reencarnar horas depois de desencarnado ou séculos depois.
Mas se você colocar na condição mediana, um intervalo de 70 anos, a gente pode ter aí mais ou menos umas 3 ou 4 encarnações para vivenciar esse momento glorioso de transformação. Mudar. E mudar para melhor. Às vezes, amigos dizem assim, é tão difícil a gente melhorar. Porque quando a gente pensa que está bem, aí dentro de casa a gente cai. Quando a gente consegue se sustentar em casa, chega no trabalho, há um problema e a gente perde o controle. É difícil, é. Uma vez eu estava muito triste andando lá pela cidade do Cabo, chateado alguns anos atrás, com uma determinada situação. E aí eu tive a oportunidade de escutar aquela voz querida e amiga dentro da nossa mente. Qual a razão daquela tristeza tão grande? E eu fiz um relatório a respeito da minha dificuldade de superar determinados problemas. E esse amigo muito simpático, ele disse, fica tranquilo. Olha, você tente viver da melhor maneira possível agora. Tente viver. Mas eu fiz uma palestra ontem sobre o amor. E as pessoas ficaram tão felizes e me abraçaram. Puxa, como foi bonita a palestra sobre o amor. Só que lá dentro, eu sabia que ainda não estava vivendo tudo aquilo que estava colocado ali. Isso foi no ano de 1985. E de repente, quando eu estava naquele clima, ele disse, meu amigo, mas nós temos a nossa tarefa, é de ser, primeiramente, carteiros de Deus. Vai entregar a carta. E faça com tanto afinco que um dia você será a própria mensagem. E se você não conseguir nada de ser mensagem agora, quando você desencarnar, vai passar um período do outro lado, vai aprender mais alguma coisa. E ele começou a injetar aquele bom ânimo. Eu comecei a imaginar, eu desencarnando, com o conhecimento espírita que a gente está se esforçando para ter aqui, se preparando um pouquinho mais do outro lado, passando 50, 60, 70 anos entre uma encarnação e outra. Quando reencarnarmos, a gente deve reencarnar um pouco melhor. E aí foi me animando. Foi dando aquele entusiasmo. Não que a gente vá projetar e empurrar as coisas para frente, não. Dê um entusiasmo novo para vencer agora. Porque agora o presente que é o momento mais adequado para realizarmos. Não é o futuro. O futuro será um outro presente. Uma outra realidade. Um outro estágio. A circunstância agora. Eu preciso olhar para mim mesmo agora. Olhar para mim e vasculhar carinhosamente a minha realidade interna. E identificar o que eu preciso fazer para consubstanciar o meu projeto de transformação íntima. O meu projeto de espiritualização. E o meu trabalho de transformação. Temos ao nosso lado grande desafio para esta nova civilização, a família. Um desafio abençoado e ao mesmo tempo a argamassa de um novo tempo. Em casa, com os filhos. Diante dos problemas que nós temos hoje, de desonestidade, corrupção, ambição, violência, temos que investir na nova geração agora. Investir nesta nova geração, trazendo para ela os valores espirituais com substância. Argamassados esses valores do exemplo que a gente possa dar. No esforço sincero para mostrar aos nossos filhos o que é o sentido real da vida. Hoje pela manhã, na cidade de Goiânia, num trabalho que nós temos, falávamos para as senhoras que nos escutavam, as senhoras assistidas pelo Núcleo de Apoio Cristão Casa do Caminho, dizendo para elas que para termos um mundo melhor e os nossos filhos melhores no mundo, precisaríamos investir agora no seu trabalho de moralização, de transformação, levando-as para o processo de conhecimento a respeito de Deus, da vida, da espiritualidade. E sobretudo fazendo com que elas se sintam aconchegadas, amadas, respeitadas, acariciadas dentro do lar. Mas se a criança cresce afastada desses sentimentos, como ela pode desenvolver a sua afetividade, se ela não experiencia esta realidade no dia a dia? Porque as pessoas passam tanto tempo sem colocar para fora os seus sentimentos. A dificuldade enorme que muitos têm
de mesmo sentindo amor por alguém, dizer para esta pessoa, além, claro, de demonstrar, eu te amo. Falar para o filho, parece brincadeira, mas há muitos filhos que há anos não escutam os seus pais dizendo que os ama. E às vezes até mesmo a atitude, o zelo para com eles. Fazendo um trabalho no presídio Aníbal Bruno durante quase 3 anos. Vivenciamos realidades que falam a respeito de pais desesperados. Perguntando onde é que eu falhei. E outros se condenando determinantemente. Porque não deram atenção aos filhos quando estavam crescendo. Porque não conseguiam dizer para eles, de expressar o sentimento e a afetividade. E quem consegue viver sem carinho e sem afeto? Quem de nós consegue viver isolado desta troca de energia, deste magnetismo que nós precisamos colocar para fora, que enriquece a nossa vida e que torna esperançosa outras existências? Quem? Ninguém consegue. O Espiritismo trabalha esta realidade também dentro da gente. Ao mostrar que aprendendo a lidar, a se relacionar consigo próprio, com a vida, com os outros e com Deus, nós vamos encontrar o prumo, o equilíbrio, a vibração. Nós vamos encontrar o alimento de que carecemos para nos afastar daquilo que nos prejudica ou daquilo que nos leve ao debacle. Muitos estão doentes. Muitos dizem que estão deprimidos o tempo todo. Por que tanta gente com depressão? Por que tanta gente com síndrome de pânico? Por que tanta gente angustiado? Aparecem cistos ovarianos, cistos uterinos, endometriose, câncer de próstata, problemas no rins, o pâncreas com problemas, e as pessoas não sabem dizer porquê. E quando nós formos fazer o vasculhar desta realidade, nós vamos encontrar todo um comportamento emocional, todo um destempero íntimo, toda uma falta de perspectiva, impedindo a criatura de ter um pouco de serenidade. Problemas todos nós teremos. Dificuldades estarão sempre à nossa frente para aprendermos a superá-las. Para nos ensinar alguma coisa. Ninguém pode ascender sem dificuldades. Ninguém consegue agregar experiências sem passá-las. Ninguém pode sentir, aquilatar o mérito de determinadas conquistas, se não passar pelos obstáculos inerentes a estas conquistas. Então, enfrentar tudo isto é o que nós somos convidados a cada dia. 150 anos do Espiritismo na Terra. É muito pouco. É muito pouco. 150 anos desta mensagem que silenciosamente está salvando vidas, libertando consciência. Valorizemos a encarnação em que estamos situados. A consciência da reencarnação e a importância que venhamos a dar ao fato de estarmos aqui neste mundo mergulhado é uma questão sine qua non para aprendermos a vencer a nós mesmos. Valorizemos a vida que temos. Quando hoje em dia reencarnar é mais difícil do que passar em vestibular. Porque vestibular hoje você tem tanta faculdade que se você não passa nesse mês, passa no outro. Mas reencarnar é desafiador e é problemático. Hoje as pessoas só querem ter 1, 2 filhos no máximo. Antigamente não. Eram 8, 10, 12 filhos. Uma senhora hoje me disse que teve 22 filhos lá em Goiânia. Eu disse, Deus te abençoe, missionária. Mas não por acaso nós temos a informação de que por isto que está nascendo tantos gêmeos na Terra. Era tão difícil você ver nascimento de gêmeos alguns anos atrás. Há 50 anos atrás, era muito difícil vermos nascimento de gêmeos.
Hoje você vê uma grande quantidade de gêmeos, mas tem uma explicação. Como as meninas hoje querem ter um filho e vão fechar, parece que eu estou vendo, quando elas engravidam, do outro lado, desce vocês 3, aproveita vocês 4 que ela vai fechar. E eles correm. Então valorizemos a vida que temos. E a doutrina espírita então nos diz que somos nós os mesmos espíritos de outrora. Somos nós que viemos da poeira dos tempos. Somos nós que atravessamos as várias roupagens. Nós que vivenciamos a alegria e a dor. Nós que experimentamos a lágrima e a alegria. Nós que carregamos acertos e equívocos. Somos nós que tivemos esperança e desesperança. Somos nós que mudamos de estágios. Somos nós que imploramos ajuda e que muitas vezes auxiliamos. Somos nós que trazemos a lágrima que desce pungente ou a dor da solidão que o mundo não conhece. Porém, somos nós que podemos erguer os olhos para o alto e diante desta mensagem eloquente do Espiritismo, somos nós que podemos e devemos dizer, cheios do entusiasmo santo da mensagem libertadora: obrigado, Kardec. Obrigado, senhor Allan Kardec, pela tarefa nobre encetada. Obrigado, Espírito de verdade. Obrigado, Senhor da vida, por mais esta oportunidade. E que possamos, ao acordar a cada manhã, com a nova era estabelecida dentro de nós, dizer para a humanidade, cheios de felicidade: hoje eu acordei, feliz a cantar, uma alegre canção sem tergiversar. Não vale ser triste, não pares na dor. Sorri, amigo, na paz do Senhor. Olha os campos, os pássaros, as flores, a noite e os céus com os seus esplendores. A vida é bela, sublime é o amor. Cantemos alegres louvando ao Senhor. Pois se um dia quiseres andar nos espaços, feliz entre os astros, envolto em luz, põe em ti mais amor e vive a lição do Mestre Jesus. Pois caminhei, sem saber aonde ir. Nestes caminhos tantas vezes me perdi, e o amor do Pai a brilhar se fez em luz, iluminando nos caminhos as pegadas de Jesus. Agora eu sei para onde eu devo ir. É só seguir, e feliz eu seguirei. Ele é o caminho, a verdade, a vida, a estrada florida, para Deus caminharei. E quando as nuvens tormentosas cobrirem o céu de nossas vidas, vamos então recordar o que disse o poeta da música popular brasileira: não importam as nuvens, o arco-íris é sempre mais lindo depois dos temporais. Muita paz e que Deus nos abençoe.